As histórias em quadrinhos são um dos gêneros literários mais lidos em todo o mundo, passando por diversas adaptações para o cinema. Elas foram consideradas durante muito tempo uma manifestação reduzida da arte literária. No entanto, a variedade de publicações e a qualidade dos enredos fizeram com que leitores e estudiosos fossem cativados por esse tipo de narrativa gráfica. São, em geral, publicadas no formato de revistas, livros ou em tiras em revistas e jornais. As histórias em quadrinhos, também conhecidas como bandas desenhadas, são chamadas de nona arte. Para conversar comigo sobre a magia das HQs e sua relevância para a educação, convidei o pós-doutor em língua portuguesa pela UERJ, Nathaniel Gomes, que é professor da UEMS nos cursos de graduação em letras e nos 2 programas de mestrado em letras em Campo Grande. Ele também é líder do NUPEC, Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos. Tudo bem, professor? Obrigado pela sua participação no Ler é Viver. Tudo bem, João? Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você no programa Ler é Viver e estou à sua disposição para a gente conversar. Então, o cenário das histórias em quadrinhos aqui em Mato Grosso do Sul ganhou espaço significativo com a implantação do NUPEC, né? Como que surgiu o núcleo? Quais são as principais ações desenvolvidas e como que as pessoas podem fazer para participar e estar aprendendo um pouco mais a respeito das HQs, professor? João, eu fiz concurso para a UEMS em 2011 e cheguei aqui em 2012. Eu já tinha uma pesquisa na universidade que eu trabalhava no Rio de Janeiro, ligada aos quadrinhos. E aí eu transformo essa pesquisa num grupo de pesquisa, num núcleo de pesquisas, que é o NUPEC, em 2012, dividindo a liderança com o professor Daniel Abrão, que é da literatura. Então, nós começamos a estudar os quadrinhos não só como fãs, mas como pesquisadores, tendo como nosso objeto de análise essas obras. A partir daí, nós fazemos as análises ou interfaces ou relações dos quadrinhos com outras áreas, como educação, cinema, literatura, semiótica, religião, história, geografia e tantas outras. E isso acabou tendo um impacto considerável para os estudantes, para os professores, já que serviam como pontes para o ensino de determinadas disciplinas. Mas o NUPEC ele tem a intenção de ir além do espaço da universidade e levar a universidade para fora desse espaço, desse ambiente. Então, nós vamos a escolas, damos palestra, capacitamos professores. Tudo isso é o nosso objetivo. Bacana. Quando você era criança, seu grande hobby era ler histórias em quadrinhos. Aos poucos, você percebeu que elas iam muito além de entretenimento e hoje dão norte ao seu trabalho. Afinal, dos seus 26 livros, entre próprios e coletâneas, as HQs e a sua representatividade são bastante evidenciadas em diversas publicações. De onde que surgiu a paixão pelos quadrinhos e quando que você viu que era um gênero literário que merecia ser estudado e debatido? Eu acho que, como a maioria de nós, a paixão pelos quadrinhos começou na infância, porque não sabia ler e escrever, obviamente, então você tem a coisa da imagem, do mito do super-herói, Liga da Justiça, Vingadores, então tudo isso mexe com o imaginário. Então foi a partir disso que eu me encantei com as histórias em quadrinhos. E aí esse processo seguiu durante boa parte da minha infância, como uma leitura, digamos, mais infantil. E aí vem o período da adolescência, da juventude, a gente abandona isso, porque tem no imaginário que é coisa de criança. E eu retomo isso anos depois, a leitura dos quadrinhos, há mais ou menos uns 25 anos. Só que o olhar já tinha amadurecido, já era diferente, e aí acaba se tornando um objeto de pesquisa. Embora o meu mestrado e doutorado tenham-se na área de línguas indígenas brasileiras, o meu pós-doutorado estudou os quadrinhos, a linguagem verbal e não verbal. Então surgiu mais ou menos dessa forma, uma paixão na infância que acaba se tornando objeto de pesquisa quando você percebe que vai além daquele confronto bem e mal. Existem outras histórias e outras questões que a gente pode perceber numa leitura mais atenta. Seu primeiro livro teórico de HQs é Quadrinhos e Transdisciplinaridade, coletânea que mostra
as várias relações dos quadrinhos com outras áreas, como biologia, cinema, religião. Depois você organizou com o Daniel Abrão, seu parceiro no NUPEC, o livro Grandes Poderes Trazem Grandes Responsabilidades, refletindo sobre o uso das histórias em quadrinhos em sala de aula, destacando as interfaces dos quadrinhos com outras coisas. Para o Alto e Avante, textos sobre histórias em quadrinhos para usar em sala de aula, organizado em parceria com Marlon Leal Rodrigues, é o terceiro dessa trilogia que encerra a discussão de quadrinhos e outras áreas. Como que o universo da pesquisa em HQs é projetado por meio dessas publicações, professor? Normalmente, o que se imagina é que o fã de quadrinhos lê apenas a história em quadrinhos. E aí, de repente, você percebe que existe um universo muito maior para ser analisado, para ser estudado. E aí nós vamos encontrar obras como Maus, Persépolis, Reino do Amanhã e tantas outras que trazem uma mensagem muito mais profunda do que você encontraria num quadrinho, digamos, mais popular. E aí, João, vale a pena lembrar que discussões sobre preconceito racial, sexismo e tantas outras podem aparecer também nas histórias em quadrinhos. Só que o leitor que pega apenas como diversão, que ele é apenas fã, nem sempre ele percebe esse tipo de coisa, porque a sua devoção, a sua paixão pelos quadrinhos é quase religiosa. Embora nós gostemos dos quadrinhos, sejamos fãs e tudo mais, nosso objetivo é olhar criticamente para eles e entender o que eles podem apresentar de discussão, de reflexo da realidade e tudo mais. E aí, esses livros, o Quadrinhos de Transdisciplinaridade foi o primeiro, tá? Tem uma série de discussões sobre as histórias em quadrinhos. Depois, com o professor Daniel Abrão, Grandes Poderes Trazem Grandes Responsabilidades. E, por fim, o Para o Alto e Avante, que são algumas dessas publicações que eram coletâneas, fazem essa relação do quadrinho com outras áreas, quase sempre voltados para a discussão em sala de aula, ensino fundamental, médio, alguma coisa na universidade. Então, textos que poderiam servir de subsídios para professores. Bacana. Você sabia que as primeiras histórias em quadrinhos datam do fim do século XIX, quando o autor e ilustrador Richard Outcauld criou uma narrativa baseada nas peripécias de um garoto que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestido com um pijama amarelo? Essa narrativa possuía linguagem simples e trazia denúncias acerca das questões sociais presentes na época. Mas a intensificação das HQs se deu no fim do século XX, dedicadas apenas ao humor e à comicidade. No fim da década de 1930, surgiram as primeiras histórias de aventuras e o primeiro super-herói, Superman. Após a Segunda Guerra Mundial, o surgimento de outras personagens foi otimizado, como Capitão América, Mulher Maravilha e Batman, todos transformados em símbolos do nacionalismo norte-americano. O Ler e Viver vai para um breve intervalo e já retorna. O novo coronavírus requer novos hábitos, urgentes. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Hábitos simples que demonstram nosso respeito aos idosos e aos mais vulneráveis. Respeito ao próximo, seja quem for. Respeito àqueles que estão sob nossa responsabilidade e a nós mesmos. É verdade que novos hábitos exigem atenção e disciplina da nossa parte, mas é possível. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Que o respeito à vida seja nosso novo hábito. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Contra o coronavírus, a favor da vida. Nessa edição do Ler e Viver, o bate-papo é a respeito das histórias em quadrinhos. E para falar sobre esse universo, comigo, nesse bloco, está o pós-doutor em língua portuguesa pela UERJ, Nathaniel Gomes, que é o líder do NUPAC,
Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos da UEMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Professor, por que é tão necessário pesquisar e falar sobre histórias em quadrinhos? Como que é o cenário das HQs aqui em Mato Grosso do Sul? Um dos motivos para estudar as histórias em quadrinhos é que elas fazem parte da cultura de massa. O próprio Umberto Eco, um teórico italiano, um verdadeiro intelectual, ele investiu o tempo dele para escrever um livro chamado Apocalípticos Integrados, que trata dessa questão das histórias em quadrinhos, da cultura de massa. Então, enquanto cultura de massa, ela pode apresentar uma série de valores, apresentar informações, e a minha própria realidade diz isso. Quando eu era estudante do ensino fundamental, eu lia muita história em quadrinhos e eu era capaz de falar sobre assuntos de uma ciência popular, viagem no tempo, viagem espacial e tudo isso, e meus colegas que não tinham acesso às histórias em quadrinhos não tinham a mínima noção do que eu estava falando, do qual era o assunto, mas era uma forma de aumentar o meu conhecimento, ainda que de forma bastante popular. Isso tratando dos quadrinhos dos anos 80. Hoje, os quadrinhos têm discussões bem mais profundas, dependendo dos quadrinhos. E assim como cinema, televisão, música, você tem no cinema filmes extremamente populares, caça-níqueis, buscam apenas o retorno, e você tem obras extremamente refinadas. Nos quadrinhos é a mesma coisa, como uma manifestação que você tem coisa apenas para vender, mas você tem obras muito autorais, muito pessoais, que trazem reflexão, problematizam questões do dia a dia da sociedade, refletem discussões que nem sempre são fáceis de serem trabalhadas. Uma delas, por exemplo, é Barbarella, nos anos 60, na França, que começou a discutir questões sobre o empoderamento feminino, a sexualidade, no momento que os quadrinhos eram quase que sempre vistos apenas como coisa para criança. E eles geram uma infinidade, colaboram muito para estar gerando discussões e fomentando a comunicação, de certa maneira, né? Sim, sem dúvida. Você percebe que a cultura norte-americana, em quadrinhos, por exemplo, da Marvel, estabelecem que aquelas cenas, aquelas situações, aqueles eventos, aqueles episódios acontecem em Nova York. Então, o norte-americano lida bem com isso. Só para citar um exemplo, o filme dos Vingadores, de 2012, faz referência a esse conflito armado, a atentados, como o 11 de setembro, no filme. Então, nada é ingênuo, nada aparece ali por acaso. E aí você tem a retomada dos super-heróis depois do atentado de 11 de setembro, sobretudo na cultura norte-americana, porque havia ou voltou a ter necessidade de heróis, de ídolos e etc. Então, o NUPEC também tem essa preocupação de fomentar artistas locais a desenvolverem seu trabalho. E aí, Campo Grande tem um vasto número de artistas com potencial absurdo para produzir conteúdo, material. Alguns eu tenho contato, tenho conversado e a gente vai trocando ideias nesse sentido, estimulando, né? Bacana. Em parceria com Ravel Giordano Paz e Matheus Martins do Nascimento, você organizou o livro Animando as Mangas, ensaios sobre animes e mangás, que traça um panorama dos quadrinhos japoneses produzidos no Japão. Qual que é a influência dos mangás nas HQs brasileiras e também nas estrangeiras? É muito importante você lembrar disso, João, porque no início dos anos 2000, os quadrinhos publicados no Brasil, ainda pela extinta editora Abril, eles subiram muito de preço, enquanto o mangá era muito mais barato. No Japão também é assim, por causa da escassez de papel, do período da Segunda Guerra e tal. Então, nesse momento, os mangás começaram a se popularizar muito na nossa realidade. Então, muita gente que lia os quadrinhos norte-americanos foi para o mangá, porque o custo era mais baixo. E aí o mangá começou a ter muita entrada, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, em boa parte do Ocidente, ganhando mais espaço. Você percebe
Antes disso, nos anos 80, um quadrinista famoso chamado Frank Miller, ele usou toda essa estética dos mangás para desenvolver o seu personagem. Ele era roteirista e desenhista do Demolidor. Então, hoje o Demolidor tem muito sucesso graças a esse artista, o Frank Miller, e toda a sua estética, toda a sua influência vem do mangá. Pensando no Brasil, nós temos, entre outros, a Turma da Mônica Jovem, que também tem essa abordagem da estética dos quadrinhos orientais, a forma de narrativa, os tipos de detalhes, tudo isso aparece de forma muito acentuada por causa da influência e sucesso dos mangás. Então isso entra de forma muito intensa nos quadrinhos no Brasil e no resto do mundo. Seu último livro, Ensino de Línguas e Histórias em Quadrinhos, Jornada 5, organizado em parceria com Darcília Simões, professora da UERJ, teve como base evento focado em HQs, realizado no ano passado, em meio à pandemia, de forma virtual, e aborda a relação dos quadrinhos com o ensino. De que maneira que as HQs se convergem com a educação? E qual que é a importância dessa fusão, professor? Esse evento mostrou para a comunidade acadêmica que é um assunto que continua em voga, que é o uso dos quadrinhos e também a sua relação com o ensino. Então, os quadrinhos podem ser estudados por si só, mas também há uma relação, uma aproximação para o leitor mais jovem, porque quase sempre é a primeira leitura de muita gente, começar pelos quadrinhos. Então, nós fizemos essas aproximações dos quadrinhos com o ensino e trouxemos pesquisadores da PUC Minas, Estadual do Pará, Federal do Juiz de Fora e algumas outras universidades, principalmente da UERJ e da UEMS, para discutir essas relações que os quadrinhos podem ter para a educação, não só para o curso de letras, para a língua portuguesa, literatura, mas também para outras áreas. E foi um evento enorme que contou com mais de 400 pessoas assistindo de forma remota. Hoje os vídeos estão disponíveis para quem tiver interesse, quem quiser acessar, mas mostra o quanto há de potencial ainda nessa relação dos quadrinhos com o ensino, como essa primeira leitura pode ser problematizada e mostrar que não é tão simples como parece. Por exemplo, entre um quadro e outro tem aquilo que a gente chama de sarjeta, que é aquele espaço. E aí o leitor ele tem que complementar aquela informação. Então, todo o processo cognitivo, tudo que acontece na mente dele é objeto de estudo também. Então, não é tão simples quanto alguns dizem. Com certeza. Professor Nathaniel, muito obrigado, né, por ter aceitado o convite de participar do Ler é Viver e compartilhar seus super conhecimentos sobre o universo das histórias em quadrinhos. João, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Quem quiser, só nos acompanhar nas redes sociais, tá bom? O artista visual e escritor paulista Fábio Kiel começou sua trajetória em 1993 com a segunda geração de grafiteiros paulistanos, passando a experimentar linguagens artísticas com pintura em tela, objetos, escrita literária em histórias em quadrinhos. Diferentemente das publicações com histórias de super-heróis, suas HQs retratam aspectos mais humanos. Como que é a sua relação com o universo das HQs e por que você decidiu projetá-las em suas produções literárias? Qual que é a sua contribuição, né, a contribuição das HQs para a literatura de uma maneira geral? Fábio, prazer em estar te recebendo no Ler é Viver. Prazer, João. Obrigado pelo convite. Bom, os quadrinhos eles tomaram uma vida, por assim dizer, na minha infância, porque eu tinha acabado de ler um livro da série Vagalume, que a professora tinha pedido para a gente ler e fazer um trabalho, né, escolar. E eu adorei aquilo ali, era um livro que realmente comunicava com a nossa idade e tal, foi transformador, assim, de alguma maneira. Só que, morador de periferia, não tinha biblioteca na minha escola, não tinha biblioteca próxima à minha casa. E
um vizinho meu, ele colecionava histórias em quadrinhos, né? Que na época a gente chamava de gibi, né? Era aqueles formatinhos pequenos e tal. Vendia bastante em feira, assim, feira de legumes e frutas, né? O pessoal vendia usados ali. E aí esse meu vizinho me emprestava. Ele percebeu que eu gostava de ler e ele fazia uns empréstimos. E aí eu também me apaixonei, além da literatura, pelas histórias em quadrinhos. É muito legal estar destacando também que essa lendária, né, coleção Vagalume possui livros assim que realmente marcaram gerações, né? A minha, por exemplo. Legal você ter lembrado disso. A origem das histórias em quadrinhos no Brasil se deu com Ângelo Agostini no século XIX. Ele narrava de forma humorística a vida de personagens fluminenses e sua relação com a corte portuguesa no Rio de Janeiro. No início do século XX, Renato de Castro começou a desenhar personagens famosas no exterior, como Mickey Mouse e o Gato Félix, que passaram a ser publicados no Brasil. Já em 1960, o cartunista brasileiro Ziraldo criou a personagem Menino Maluquinho. Ainda no mesmo ano, Maurício de Souza, um dos grandes cartunistas do Brasil, criou as personagens que compõem a Turma da Mônica. Agora tem intervalo, mas é rapidinho. Até daqui a pouco. Hoje Letícia vai ser contaminada pelo coronavírus. Nossa, amiga, muito bom. Oi, Thay, chegou rápido. Ela não sabe, mas está passando o vírus para a pessoa que mais ama. Até a vacina chegar, proteja-se. Não brinque com a sua vida e com a vida de quem você ama. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. De volta ao último bloco do Ler é Viver, comigo num bate-papo remoto sobre histórias em quadrinhos está o escritor de HQs, Fábio Kiel. Em 2014, você escreveu a HQ Janela da Alma, que faz apologia à imaginação por meio de uma personagem cega, além dos zines de contos Tiro na Fuça e Fábulas Nunca Morrem. Você publicou junto com a sua esposa, a jornalista Rubia Cibele, o livro de HQ Nessa Arca Tem Bicho, com temática infantil, em 2015. Aí veio Onírica, de 2017, um quadrinho que é bastante interpretado como uma luta mental. Como que foi o processo de produção dessas publicações e qual que é a importância delas para o cenário das HQs, Fábio? Então, a produção, essas 2014, né, que são esses dois contos que em formato de zine e Janela da Alma, foram muito em decorrência de um curso que eu fiz com o autor e também quadrinista Lourenço Mutarelli, também dramaturgo, porque a minha trajetória ela começa no grafite, né, a artística, embora, como eu falei, desde a infância tinha essa vontade de fazer quadrinhos e tal, mas o grafite estava na rua, então era mais próximo da minha vivência. E aí, quando eu começo a migrar as minhas produções e tentar entender melhor a minha linguagem artística e aquilo que eu tenho para dizer, de fato, eu também lembro dos quadrinhos, e aí eu vou fazer esse curso com o Lourenço, que foi um grande mestre, e dali surgem esses dois contos e essa HQ curta, que é o Janela da Alma. Também é um formato quase fanzine, assim, porque ele é bem curtinho e tal. E aí, assim, eu não sei muito o destaque que pode ser dado em questão nacional, mas eu posso dizer uma experiência que foi muito interessante, que foi uma amiga minha que leu Janela da Alma, e aí ela me questionou, perguntando, mas isso também é quadrinho? Porque eu achava que quadrinhos era só super-heróis e só infantil, né? Ela só tinha essas referências, ou Turma da Mônica, Disney, ou Batman, Superman. E aí eu falei, não, é uma vasta quantidade de gêneros, né? Assim como no cinema, você vai encontrar todo tipo de tema para quadrinhos. Se você quiser, vai ter do quadrinho erótico ao policial, ficção científica, passando por todos os gêneros. E aí foi interessante porque eu acho que por ser uma narrativa bem curtinha,
eu acabei atraindo pessoas que não tinham o hábito de ler quadrinhos e que aí ficaram meio curiosas, assim, né? Pô, se tem isso daqui, deve ter outros tipos de quadrinhos que eu não tenho conhecimento ainda. E eu brinquei com ela que seria legal numa livraria, que nesse momento, né, a gente não consegue ir por conta da pandemia, mas que seria legal ela visitar uma livraria e ver a vastidade e a quantidade de títulos diferentes, né, para que ela possa escolher algumas desses trabalhos. Só fazendo um adendo, né, que muita gente liga os quadrinhos ao universo infantil, quando na verdade eles abrangem uma gama de diversos temas, né, como você próprio mencionou aí. E aí quando eu vou para a onírica, né, que aí já é eu já começo a explorar ali em onírica uma outra coisa que é uma intersecção entre a linguagem de artes visuais, somente, essa pura, sem narrativa, com a narrativa. Então, primeiro eu crio as imagens todas, para depois pensar num texto. E aí, por isso, ela é um pouco diferente do restante tanto das minhas obras, quanto de forma geral, que você encontra referenciado aos quadrinhos, né? E aí também eu acho que eu acabo pegando um público que não está muito habituado com os quadrinhos. Então, assim, eu não sei o impacto, não sei te dizer o impacto profundo disso, mas eu sei que algumas pessoas eu consegui mover desse lugar de não conhecimento de quadrinhos para dar uma chance maior assim, para a linguagem. Legal. Desde 2017 você mora em Campo Grande e aos poucos tem se embebedado da nossa cultura regional. Seu mais recente livro de HQ é A Casa Baís, deste ano, baseado na vida e obra da artista plástica campograndense Lídia Baís, falecida há 35 anos. O projeto foi financiado pelo FEMIC, que é o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, realizado pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Sectur, que é a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Como que surgiu o seu interesse, né, em estar retratando a história dessa mulher por meio de HQ e qual que é a semelhança entre ela e a pintora mexicana Frida Kahlo? O que você narra nessa publicação, Fábio? Então, o gancho foi justamente esse, né? Eu cheguei aqui para morar e aí quando eu já vinha visitar, porque a Rúbia, os pais dela são daqui e tal, então a gente vinha anualmente aqui, mas quando eu vim visitar, você faz aquele rolê mais intenso na cidade, conhecer melhor as coisas e tal. E o dia que a gente foi visitar a morada foi um choque, assim, né? Porque a gente tinha em 2012 estado no México e a gente tinha visitado a Casa Azul, que é o museu da Frida, que também foi a moradia dela. E aí tem esse paralelo, né, que a casa que foi moradia se torna museu. A obra também de autorretratação que a Lídia faz, a Frida também fazia, né? Uma vida de dores, né? As duas têm essas coisas em comum, a religiosidade, enfim, é uma série de coisas que ou se aproximam demais ou se afastam demais a ponto de até serem de alguma outra forma próximas. E aí a minha inquietação maior foi assim, por que eu não conheço a Lídia Baís, né? Eu estive no México antes de estar em Campo Grande, que é um lugar que eu já vinha visitar, então não tinha uma desculpa tão absurda, sou paulistano, então, né, não tinha, eu vinha anualmente para cá. E aí, por que eu conheci a Frida antes da Lídia, que é uma artista fantástica, com uma história de vida incrível. E essa inquietação foi reverberando, e com conversas com os amigos, isso foi se tornando cada vez mais presente, até o momento que eu achei que valia a pena contar a história dela em quadrinhos. E aí embarquei nessa. Uma produção riquíssima, né, e que resgata a memória cultural de uma das principais artistas, né,
aqui de Mato Grosso do Sul. Amálgama, Memórias, Processos e Narrativas, HQ publicada por você em 2019, é um livro que registra diversas vertentes do seu trabalho, como contos, murais, pinturas, processos criativos e até as próprias histórias em quadrinhos. A publicação foi finalista do Prêmio HQ Mix em 2020, um dos mais importantes do quadrinho nacional. Qual que é a representatividade dessa obra e quais os temas por você, né, trabalhados nela? Então, Amálgama, para mim, é um fechamento de ciclo. Né? Eu entendi o livro, que eu precisava desse livro. Já há algum tempo eu tinha a ideia de ter um livro que tivesse toda essa minha produção, porque tem gente que lê meus quadrinhos não conhece a minha pintura, tem gente que conhece a minha pintura não conhece os quadrinhos, não sabe que eu sou muralista, né? Então era uma forma de apresentar para um público mais amplo tudo o que eu faço. Inclusive, um dos projetos que até agora está na rua e tem um vídeo de produção de como eu produzi ele, que é o HQ Mural, né? Que é fazer essa interseção entre a linguagem das histórias em quadrinhos e a arte mural, grafite, muralismo, né? E aí esse recorte desse livro, ele faz mais ou menos um apanhado do início que eu começo a pintar, em 1993, até 2019. Lógico que com saltos, né? Tem uma série de coisas. E a produção dos quadrinhos, ela é um apanhado também são quadrinhos curtos, que eu não tinha usado em nada ainda, mas que eu tinha produzido, e uma HQ, assim, pontual de 2019, que é a Árvore Rubra, que era uma história que eu entendi como muito importante para entrar no livro, por tudo que estava acontecendo socialmente, uma série de questões ambientais, de questões de afeto mesmo. Parece a gente está perdendo a capacidade do afeto. E aí essa história é interessante porque enquanto o Léo Teandópolis, né, que é um poeta aqui da cidade, ele que fez a parte de projeto gráfico, enquanto ele estava fazendo o projeto gráfico, eu estava correndo para terminar essa história para ela entrar no livro. Então foi assim, feito realmente no último momento e com essa certeza que eu tinha de que essa história ela fazia muito sentido estar no livro. E realmente é uma das histórias que as pessoas mais comentam, né? Que as pessoas mais têm um feedback para dar. Mas foi um desafio para conseguir dar conta, né? Enquanto o livro está sendo feito um projeto gráfico, eu falo para ele, reserva 11 páginas, vai ser 11 páginas, e enquanto isso eu estou produzindo aqui, não fecha o livro ainda, né? Faço aquela correria, fico sem dormir umas noites, encho o saco da companheira com mau humor de não dormir, mas acabou sendo positivo, assim, a entrada dessa história no livro. Muito bacana. Sua fascinação por HQs lhe garantiu muito conhecimento, tanto que antes da pandemia você ministrava oficinas no sentido de buscar novos talentos e fomentar mais publicações. Tem muita gente interessada em HQs, Fábio? De que forma isso vem sendo feito no isolamento social? Então, eu acho que tem bastante gente, porque a linguagem, eu acho que você começou falando no começo da sua fala, ela tem sido uma das mais lidas, né? Os quadrinhos é um dos gêneros mais lidos, uma das linguagens mais lidas. E isso, obviamente, vai repercutir nas pessoas que querem criar. Coincidentemente, eu estou com um projeto no Itaú Rumos Cultural, que vai selecionar 6 autores para poder passar por uma oficina virtual, depois por uma mentoria e uma publicação de coletânea com esses 6 autores. Então, apesar de a gente não poder mais o presencial, né, como você falou, a gente vai ter esse novo projeto para ser lançado daqui a pouquinho e a gente vai descobrir quantas pessoas estão realmente interessadas no Mato Grosso do Sul para produzir histórias em quadrinhos. Nossa, muito bacana.
Tomara que dê uma repercussão bem legal, né, Fábio? Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Ler é Viver e eu desejo muita sorte nas suas próximas produções. Eu que agradeço, João. Obrigado aí pela oportunidade, por ter feito o convite. E um abraço a você e a todos, o pessoal da técnica e todo mundo que está ouvindo. Histórias em quadrinhos como Day Tripper, concebida pelos gêmeos paulistanos Fábio Moon e Gabriel Bá, Achados e Perdidos, dos quadrinistas mineiros Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho, Turma da Mônica, de Maurício de Souza, Adormecida, 100 anos para sempre, da gaúcha Paula Mastroberti e Castanha do Pará, de Gidalti Júnior, vencedora do Prêmio Jabuti na categoria de Histórias em Quadrinhos, são algumas das publicações brasileiras que você já pode começar a devorar. O Ler é Viver fica por aqui. Leia um livro. Grande abraço.